extrema importância, essa audiência, pelo seu tema. E principalmente porque ela conduz a uma reflexão em que eu sempre insisto, senhora presidente, que é a reflexão a respeito da reconciliação do Brasil. A lei de anistia veio para isso. Ela veio para reconciliar o país. E ela veio, vamos dizer aqui com todas as letras, na verdade, num momento em que era um gesto de vencedores, porque não havia realmente oposição política com poder suficiente para impor uma lei de anistia naquela ocasião. Era um gesto de vencedores que tiveram, no entanto, o descortínio de perceber que a situação de exceção já não podia mais continuar, já não tinha mais espaço. E era uma boa lei. Era uma boa lei porque ela promove o esquecimento, em termos jurídicos, dos atos de força praticados por ambos os lados em um momento de guerra interna mesmo. Ambos os lados. De modo que, quando a Constituição Cidadã de 1988 é editada, e ela determina, no artigo 5º, que a lei considerará inafiançáveis e imprescritíveis determinados crimes, essa lei, de certa forma, reflete o espírito da lei de anistia. Ou melhor dizendo, esse dispositivo constitucional reflete o espírito da lei de anistia e diz com toda clareza que entre esses crimes imprescritíveis, insusceptíveis de anistia, de graça, de indulto, estão dois: o de tortura, de que tanto se fala por um lado, e o de terrorismo por outra mão, que na verdade foi o mecanismo e a forma utilizada como elemento de combate pelas organizações que se dispuseram à luta armada naquele período de exceção da história do Brasil. Muito bem, é uma disposição sábia da Constituição. Quando se levantam debates a respeito de invalidar a lei de anistia, tudo isso é muito perigoso, porque se invalida a lei de anistia, não se pode, em absoluto, ilustres membros da mesa, senhores presentes, senhora presidente, não se pode de modo nenhum encarar essa tentativa de revogação por uma ótica só, por um lado só, não. Se nós imaginássemos que o direito penal pudesse retroagir, embora não houvesse a tipificação desses crimes naquela ocasião, mas mesmo assim, se nós imaginássemos que a tipificação pudesse retroagir, fazendo virar no túmulo o Marquês de Beccaria, nós teríamos de admitir que esse retorno se desse não somente àqueles que são acusados de tortura, não somente àqueles que combateram por uma certa legalidade, mas também em relação àqueles que explodiram a bomba de Guararapes, matando pessoas inocentes no aeroporto dos Guararapes, que explodiram uma bomba no consulado dos Estados Unidos em São Paulo, arrancando a perna de um circunstante inocente, uma pessoa que até hoje paga e que não tinha nada que ver com essa história, que praticaram tantos outros atos, evidentemente de terrorismo, um dos quais eu assisti em tenra juventude ainda, lá na Moca, no restaurante Varela, com o frio assassinato de um comerciante, apenas suspeito de colaborar com as chamadas forças de repressão. Eu falo, a minha palavra é pela reconciliação nacional. A minha palavra é por curar as feridas. Compreendo perfeitamente a posição das pessoas que expressam essa posição contrária. E mais, eu digo que eram dignos de consideração aqueles que, por não concordar com uma determinada posição política, até pegaram em armas contra ela. Eu respeito essas pessoas que tiveram essa opção tão extrema, mas eu sou pela reconciliação. E acredito, senhora presidente, que esta casa não deve aceitar teses revisionistas em relação à lei de anistia. A lei de anistia foi uma boa lei. O dispositivo constitucional posterior que abraça o conceito da lei de anistia foi correto, pertinente, perfeito para o futuro do país, um futuro de reconciliação. Vamos nos reconciliar. É isso o que o nosso Brasil espera e aguarda para as futuras gerações. Muito obrigado por sua atenção e, mais uma vez, agradeço por sua indulgência.